Hoje a gente vai fundo numa rivalidade que literalmente racha o Brasil no meio. Flamengo contra Corinthians. Mas espera aí, num país cheio de clássicos locais, né? Aquela rivalidade de vizinho, como é que um jogo entre um time do Rio e outro de São Paulo virou o maior clássico do Brasil? É isso que a gente vai entender. Porque, olha, essa rivalidade não nasceu daquela coisa de ser do mesmo bairro, da mesma cidade. É um fenômeno que tomou conta do país inteiro. E é por isso que ela é tão diferente. O tal do clássico das nações, como ficou conhecido, a origem dele não tá ali, sabe? Naquelas disputas por título, década após década. Não, a briga aqui é outra, é simbólica, é uma disputa, no fundo, pelo coração do torcedor brasileiro. Para você ter uma ideia, o primeiro jogo entre eles foi lá em 1918, mas, por décadas, eram só encontros esporádicos. Cada um tinha seus próprios rivais, suas próprias preocupações, então o ponto-chave é esse. A semente dessa rivalidade gigante não foi plantada nos confrontos diretos, nos primeiros jogos. Foi em algo muito, muito maior. Então vamos lá. A gente vai ver agora como é que esses dois gigantes construíram torcidas que se espalham pelo Brasil inteiro, mas por caminhos totalmente diferentes. Olha que interessante isso aqui. De um lado, o Flamengo crescendo com a ajuda da mídia. Do outro, o Corinthians na base da migração. Pensa só, lá para o meio do século XX, os dois estavam crescendo para se tornarem potências nacionais, só que de um jeito completamente oposto. Um foi projetado para o Brasil, o outro foi levado pelo Brasil. Vamos entender o caso do Flamengo primeiro. Nos anos 40, 50, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, o centro de tudo, né? E de lá, a Rádio Nacional, que era a maior do país, transmitia os jogos do Flamengo para o Brasil inteiro. Então, milhões de pessoas que talvez nunca pisariam no Maracanã passaram a torcer para o Flamengo. O clube acabou ocupando um espaço no coração de torcedores em estados que não tinham um futebol local tão forte. Foi assim que a imagem do Flamengo foi, construída e espalhada, virando uma paixão nacional. Agora o Corinthians, a história é outra. A identidade da torcida foi forjada na dificuldade. Num jejum de 23 anos sem ganhar um título importante. Ser corintiano virou um ato de fé, de lealdade. Daí vem o apelido Fiel. O clube era o time da classe trabalhadora de São Paulo. E o que aconteceu? Com a migração de trabalhadores para outras partes do Brasil, essa paixão foi junto, na bagagem. Ou seja, a torcida do Corinthians não foi transmitida, ela foi levada de pessoa em pessoa. É uma identidade construída na raça, na resiliência. Beleza, mas e hoje em dia? Qual é o tamanho real dessa rivalidade? Bom, os números não mentem, e eles mostram que quando esses dois entram em campo, o Brasil para. Olha só esse dado. Quase metade dos torcedores de futebol no Brasil torce ou para o Flamengo ou para o Corinthians. 26% para o Flamengo, 19% para o Corinthians. Somando os dois, dá 45%. É gente pra caramba! É um domínio absurdo. E não é só em número de torcedores, é no estádio também. O Flamengo costuma liderar a média de público do campeonato, o que não é surpresa. Mas o número do Corinthians aqui é muito impressionante. 41 mil de média. Mesmo com estádio menor e vindo de uma temporada que foi, vamos ser sinceros, bem complicada dentro e fora de campo. A Fiel não abandona. E na TV, o negócio explode. Para ter uma noção, na final da Copa do Brasil de 2022, entre eles, a audiência passou dos 40 pontos no Ibope. Isso foi a maior audiência da televisão brasileira naquele ano inteiro. Maior que novela, que qualquer outra coisa. O país parou para ver esse jogo. Mas essa rivalidade não é feita só de números, né? Ela é feita de histórias, de jogos épicos e também de ídolos. Ídolos que, para botar mais pimenta nessa história, cruzaram a linha e vestiram as duas camisas. Existem alguns jogos que são simplesmente inesquecíveis. Em 84, o Corinthians do Dr. Sócrates eliminou o Flamengo do Zico, um jogo simbólico demais. Anos depois, em 2000, a Fiel fez a famosa invasão do Maracanã para ganhar o Mundial. E mais recentemente, em 2022, eles finalmente se encontraram numa grande final, a da Copa do Brasil, e deu Flamengo nos pênaltis. Cada um desses jogos não foi só uma partida, foi um capítulo que ajudou a escrever a história e a grandeza dessa rivalidade. E como a gente falou, vários craques já jogaram nos dois clubes. Isso sempre causa um drama, uma polêmica, mas teve um caso em especial que jogou um galão de gasolina nessa fogueira. Ronaldo Fenômeno. Todo mundo lembra, né? Ele estava se recuperando de uma lesão grave, treinando lá no Flamengo, a torcida toda sonhando com a contratação dele, e aí, de repente, pá, ele assina com o Corinthians. Foi um choque. E para completar, ele solta essa. Sempre fui flamenguista até conhecer o Corinthians. Depois disse que virou corintiano pro resto da vida. Imagina o barulho que isso não deu.
E não foi só ele não, tivemos vários outros casos que dão um nó na cabeça do torcedor. Marcelinho Carioca, cria do Flamengo, que virou um dos maiores ídolos da história do Corinthians. O próprio Sócrates, ícone máximo corintiano, que teve uma passagem pelo Flamengo. Emerson Sheik, flamenguista de infância, que virou herói do Corinthians fazendo os gols do título da Libertadores. Wagner Love, a lista é grande. Cada troca dessas cria uma história complexa, mexe com a paixão e, claro, apimenta ainda mais a rivalidade. E tudo isso, no fim das contas, nos leva para o coração dessa disputa. Porque a briga entre Flamengo e Corinthians vai além dos troféus. É uma batalha simbólica por um título muito cobiçado, o de time do povo. E aqui a gente vê as duas filosofias em jogo. O Flamengo é o time que se vê na televisão, que se ouve no rádio, uma paixão que se espalhou por essa visibilidade toda. Já o Corinthians é o time que se carrega no coração, que se canta na rua. É um laço que foi construído na base da luta, da resiliência. Um conquista pela presença, o outro conquista pela fidelidade. Então, o que a gente tem aqui é um choque de narrativas, uma briga por prestígio, por influência, pela memória do futebol. Isso levanta uma questão fundamental. Qual é a verdadeira alma do futebol brasileiro? A paixão que é transmitida para milhões ou a fé que é carregada por cada um? Fica aí a reflexão.